fechando os olhos para isso, mas agindo, e quer dar qualquer tipo de contribuição financeira, nós vamos depositar esse dinheiro, esse recurso, numa conta específica de pastores das igrejas onde estão furando o poço naquela região. Então me procure, se você tem uma oferta, ao longo da semana, até semana que vem, que a gente quer disponibilizar essa oferta e depositar essa oferta para ajudar a furar poços artesianos em que possam ajudar várias localidades, não só em Mariana, mas em outros lugares pequenos, né? Valadares, por exemplo, uma grande cidade que usa essa água toda para beber, tá um caos em Valadares, né? Enfim, tá bom, irmãos? Esse é um aviso. Abra comigo a sua Bíblia, e eu queria partilhar de uma palavra que Deus deu ao meu coração a respeito de esperança. A esperança. A esperança. Livro de Jó, no capítulo 14, nos versos 7 a 9. Livro de Jó, Velho Testamento, nos versos, capítulo 14, versos de 7 a 9. A esperança, meu irmão. Talvez não seja o seu caso, ouvir uma palavra como essa, você está cheio de esperança. Nós já tivemos uma linda introdução com o Tiagão dessa mensagem. Essa mensagem já foi introduzida a vocês pela administração que o Tiagão trouxe. Obrigado, Tiagão. A esperança. A esperança. Deus quer encher nosso coração de esperança. Talvez você esteja com esperança, mas você conhece pessoas, ou vai chegar até você, pessoas que precisam de esperança. Há uma esperança. E esse texto lindo, poético, que Jó escreve, ou cita, no capítulo 14, versos de 7 a 9, vamos ajudar um pouquinho a entender isso. Há esperança. O texto diz assim: para a árvore, pelo menos há esperança. Se ela é cortada, ela torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes, elas poderão envelhecer no solo, e o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro das águas, ela brotará e dará ramos como se fosse uma muda plantada. Há esperança. Vamos orar. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, Pai bondoso, Pai nosso, Tu és um Deus de esperança. O Teu Espírito Santo nos renova a esperança. E nós pedimos que o Senhor traga na nossa mente e no nosso coração um renovo das convicções que nos move, que nos dão a certeza de que há uma esperança. Traz isso no nosso coração, a cada vida que está aqui, Senhor. Tu conheces, sabe o que vem passando, ou está passando, ou, Senhor, elas poderão compartilhar uma palavra aos que não têm mais esperança. Senhor, que o Teu Espírito fale profundamente em cada coração, em nome de Jesus, amém. Há o caos, irmãos. A gente liga a televisão, como o Tiagão disse, a gente vê crises, situações de conflito, fala-se numa terceira guerra mundial, nós vemos corrupção, violência em todos os lugares, materialismo, pecado. Aí fica uma pergunta: será que esse mundo ainda tem esperança? A gente não põe uma luneta e aproxima essa luneta da nossa vida, do nosso bairro, da nossa família, e a gente vê, será que tem solução para alguns conflitos em casa? Será que tem solução para o meu problema financeiro? Será que há esperança para o meu filho, para o meu cônjuge, para o meu casamento? Há esperança para essa cidade, para a nossa fronteira? Há esperança?
ao ler esse texto, a gente vê Jó, o Jó que perdeu tudo. Perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu saúde, perdeu tudo. Se comparando com uma árvore cortada, uma árvore morta, uma árvore seca. E essa palavra belíssima de ânimo também pode encher nosso coração nessa noite e renovar nossa esperança. Há esperança. E a primeira coisa que eu quero falar aos irmãos, que há esperança em meio às dificuldades. Há esperança se nós estamos passando algum tipo de dificuldade. No verso 7 ele diz: a árvore foi cortada e ela vai brotar novamente, ela vai se renovar novamente. Há esperança para a árvore, pelo menos para ela há esperança. Quantos aqui tiveram experiência de cortar uma árvore e nós depois vemos elas brotando novamente, ela ganhando força novamente? A poda é assim. E o Jó, que viu a sua vida cortada em várias áreas da sua vida, ele busca ânimo, força para renovar nesse momento em que ele está passando. A vida é assim. Um dia está bom, outro dia está ruim. Um dia cheio de alegria, outro dia cheio de tristeza. Aliás, a beleza da vida é essa: a gente não sabe o que vai encontrar pela frente. Por um lado, ela é muito desafiadora, por outro lado, ela nos causa muito medo. Jó estava tudo bem, uma vida próspera, abençoada, de repente perdeu tudo, tudo. Foi cortado completamente. De repente ele se encontra apenas com uma mulher, um cônjuge, que não apoia ele em nada. A vida e a história de Jó conta a respeito de uma árvore realmente cortada, mas que ela, em meio às dificuldades, pode ter esperança de brotar novamente, de viver novamente. E às vezes, nesse momento em que nós somos cortados em alguma situação da nossa vida, a gente começa a escutar vozes daqueles que nos acusam, como os amigos de Jó que foram e sentaram ao lado dele e foram acusando Jó de tantas coisas. Jó, você está em pecado, Jó, por isso está passando por isso. Jó, você fez alguma coisa errada, fala para a gente. E de fato a história não foi essa. Mas a gente começa a ouvir vozes nesse momento, porque todo momento de crise é um momento também que a gente começa a escutar vozes. Tua culpa. A voz daqueles que dizem não adianta nada, até a vozes interiores que dizem não adianta nada, não adianta mais, não há mais esperança, não há mais jeito, Deus não está ouvindo a tua oração, você não vai poder dar um jeito nessa situação. Então, quando a gente passa por isso, as forças da gente parece que se esvaem de nós, saem de nós. Nós começamos a perder força, coragem. Vai a nossa coragem embora. Nós não temos coragem mais de levantar ou de uma iniciativa, porque nós vamos encarar o problema. Nós perdemos o ânimo e muitas vezes a nossa fé é tão enfraquecida, mas tão enfraquecida, que nós talvez não achemos mais do que um grão de mostarda, menor do que ele. Às vezes perdemos amigos, pessoas queridas que começam a nos trair simplesmente. Nesse momento, a gente encontra Jó. E o Jó se anima dizendo: há esperança para uma árvore, há esperança para a minha vida. Quando a gente vê que não há possibilidade nenhuma, a árvore pode brotar, pode se renovar. A vida pode se renovar. Então, por quê? Porque não há coisas impossíveis para Deus.
Essa é a nossa motivação, onde nós devemos buscar de fato uma renovação. Para Deus nada é impossível. E se nós olhamos a declaração de Jó, ele estava dizendo isso: Deus age, Deus faz brotar novamente, Deus pode. A mesma esperança que encheu o coração do Bartimeu, do cego. Lembram-se quando Jesus passava, ele gritou desesperadamente e foi atendido quando Jesus parou? E ele se levantou. Essa força de se levantar, ir até Jesus, ou ser levado até Jesus, é a força de alguém que está na estrada, não vê nenhuma possibilidade, mas encontra numa situação um momento em que ele pode ter esperança. Esperança que faz com que ele se levante e grite intensamente até ser atendido. Quantos cegos não estavam lá? Quantos cegos não viviam naquela cidade? Mas foi com Bartimeu, porque ele ousou ter esperança em meio às dificuldades. Assim também aquela mulher que tinha aquele fluxo de sangue, aquela hemorragia, aquela coisa crônica, que tinha perdido a sua esperança, os seus recursos, porque gastou tudo com especialistas que não podiam ajudá-la em nada. É uma enfermidade incurável. Pois ela se levanta, vai até Jesus, e em meio às dificuldades encontra esperança. Esperança para ir e tocar. Ou como Naamã, mas como essa mulher tinha muitas outras, enfermas, doentes. Ou como Naamã, aquele general, que não era israelita, mas que ouviu que alguém poderia de alguma forma resolver o seu problema de lepra. Mas havia muitos outros leprosos naquela cidade, naquele país. Mas ele se levanta e se anima em meio às dificuldades. Ele conhece, ele se enche de esperança. Jeremias capítulo 32, no versos 17 e 27 diz assim: Ah, soberano Senhor, Tu fizestes o céu e a terra pelo Teu grande poder e por Teu braço estendido. Nada é difícil demais para Ti. E o Senhor respondeu: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. E ele pergunta: há coisa difícil demais para mim? Esse é o nosso Deus, que nós temos que buscar no meio da dificuldade. A dificuldade não nos pode paralisar, mas nós precisamos nos levantar e buscar ânimo no Senhor. Como que Jesus disse em Lucas capítulo 18, verso 27. Respondeu Jesus: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Há esperança em meio às dificuldades. Ou em Romanos capítulo 8, verso 26, quando Paulo diz que há esperança porque habita em nós o Espírito Santo, que ouve os nossos gemidos em meio à angústia, em meio às desolações, às crises, e vem ao nosso socorro, e vem à nossa direção, e nos ajuda, e nos supre. Há esperança em meio às dificuldades. Mas o Jó caminha um pouco mais, e parece que ele não se sente apenas uma árvore cortada. E é o próximo passo daquilo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Há esperança quando tudo chega ao fim também. Porque é isso que nós lemos lá no verso 8, veja o verso 8. A árvore tem as suas raízes que envelheceu, ficaram podres, caíram no chão e morreu. Mas o Jó diz que há esperança mesmo diante da morte, porque ele se julgava morto.
Alguém que perdeu tudo e não perdeu ao longo da vida, ele perdeu numa tacada tudo, todos os filhos, todos os bens. Um tsunami varreu a vida do Jó, sobre ele a esposa, alguns amigos que duvidavam da integridade dele e o acusaram, e uma mulher que estava tão angustiada que pediu que ele negasse Deus e morresse. Há esperança, mesmo quando você acha que tudo chegou a um fim. Era o que ele diz. A árvore envelheceu, suas raízes caíram e morreram. Então uma árvore não só foi cortada, mas ela morreu de fato. E a palavra-chave aqui é morreu. A morte fala do fim. Tudo acabou. Terminou. A árvore que foi cortada envelheceu na terra, secou e morreu. Tudo acabou mesmo. Mas quando tudo acaba, ou o dinheiro, ou a saúde, ou o entusiasmo, ou a força, ou quando a gente vive num deserto seco, como lá o caso de Eliseu, em 1 de Reis capítulo 17, verso 7, que diz que o ribeiro secou, e tinha lá uma viúva com o seu filho. No capítulo 17 vai falar sobre isso, de 1 de Reis, que como muitas viúvas estavam passando necessidade, mas foi uma viúva que em meio à morte, a morte do rio, a morte da árvore, a morte de tudo, ela creu e buscou no Senhor e foi ajudada na sua dificuldade. Quando a gente acha que chegou ao fim, a gente pode ter a certeza de que existe um começo em Deus. Foi assim na multiplicação dos pães, quando os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, manda esse pessoal todo, são 5.000 pessoas, pelo menos os homens, mais as mulheres e crianças, dá mais 15.000 pessoas, manda embora, Jesus. A gente não tem comida para dar para esse pessoal. E quando eles achavam que estavam tudo terminado, Jesus falou: de comida a vocês. Então quando tudo a gente acha que assim, olha, morreu, acabou, manda embora, terminou, foi o fim, só amanhã agora, volte amanhã. Quando a gente acha que tudo já terminou, já acabou, Jesus vem e dá uma direção, e eles foram alimentados. Ou como a ressurreição de Lázaro, Maria mandaram chamar Jesus, Jesus se demorou propositalmente, chegou depois de quase 4 dias, Lázaro tinha morrido, estava fedendo o seu túmulo, e Jesus vai e chama Lázaro do túmulo, e ele se levanta, cheiroso agora, né? Alguém podia falar: está fedido ainda? Não, está cheiroso, está vivo. E a morte é vencida com a vida. Quando a gente acha que tudo terminou, secou, apodreceu a raiz, morreu a árvore, há esperança, mesmo diante dessa situação. Cego, Bartimeu, já falamos. A pesca milagrosa, quando Jesus chega a Pedro e fala: olha, vai um pouquinho mais para mar, para o fundo aí, joga as redes, mas nós pescamos a noite inteira, não pegamos nada. O Senhor quer que a gente na praia pesque? A gente está em alto mar, a gente não conseguiu nada. O lugar de pegar peixe, que Jesus, não sei se o senhor conhece, o senhor é carpinteiro, mas o negócio de peixe é o seguinte: é mais para lá, não é para cá. E Jesus joga a rede. Quando Pedro acha que acabou, já estão indo arrumar as redes, lavar as redes, e terminou a pesca, já estão ali já esperando
ancorar o barco, Jesus traz uma esperança e o coração deles se anima quando eles veem o milagre. Uma pesca milagrosa, quase afunda o barco, outros barcos vêm ao socorrer, também enche esses barcos e a história está lá. Então quando a gente acha que às vezes já terminou tudo, acabou, fechou, não tem mais, separou, rompeu, morreu, não tem mais solução, nós precisamos crer que há esperança, porque quando cremos, as coisas acontecem, Deus age. Foi assim com Jó. Olhando para Jó, falando assim, acabou, esse cara tem que morrer mesmo. Quem é que é um pai que perde um filho, mas perde 4, 5 filhos de uma vez? O camarada tinha muitas coisas e perdeu de uma noite por dia. Tinha saúde, de repente virou um camarada canceroso. Foi tomado por câncer de pele. Úlceras e etc, etc. Foi jogado num canto. Os seus amigos, quando chegaram, não tiveram palavras. Ficaram 4 dias em silêncio, emudecidos, ao ver o estado de Jó. Quando não há mais esperança, o Jó dá um grito e diz, mas há esperança. Ao cheiro das águas, algo vai acontecer. E é o terceiro e último ponto. Há esperança, mas quando vamos à fonte. É o texto que nós lemos no verso 9. Ainda assim, com o cheiro das águas, ela brotará e dará ramos como se fosse uma muda plantada. É o que enche o coração do Jó. É o que traz um desafio para ele. Dizer, há uma esperança. A árvore foi cortada. A árvore envelheceu. A árvore ficou podre. O tronco morreu. Secou-se completamente, sem esperança alguma. Contudo, ele declara que ao cheiro das águas, essa árvore vai brotar. E qual seria o cheiro ou a água? Nós lembramos lá de Ezequiel, no capítulo 47, versos 7 a 9. Quando Ezequiel tem a visão das águas que saem do trono de Deus. E ele diz assim, quando ali cheguei vi muitas árvores, porque as águas saíam do trono de Deus e tomavam lugares inimagináveis. E onde a água tocava, o deserto florescia. A visão que ele teve. A água daquele que saía do trono de Deus, era uma água milagrosa. Era uma fonte milagrosa. Árvores frondosas começavam a nascer instantaneamente. Uma visão linda. Ele diz assim, ela fluía na direção da região situada a leste e descia para Acaba, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali será saneada. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais, de peixe, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. E se você continuar lendo o texto, vai falar, um pouco antes, fala do ressurgimento de árvores em meio ao deserto. Que águas são essas? A gente lembra de João capítulo 7, versos 37 a 38, quando Jesus diz assim, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em voz alta, se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirá rios de água viva. Só Deus tem esse poder. Só a graça de Deus pode operar. Só Deus pode realizar isso. E Ele pode fazer isso em nós e naqueles que estão sem esperança que nós conhecemos. Deus faz milagres, irmãos. Deus pode fazer um milagre na sua vida. Eu não sei em que nível você está, ou se você está, sua vida cortada, ou se sua vida ainda já está, você se sente sem realmente esperança. Há esperança, há uma fonte poderosa, chamada Jesus, em que nós podemos renovar o nosso ânimo, a nossa força, a nossa esperança. Deus quer fazer isso em cada instante da nossa vida. Ao levantarmos e ao deitarmos, Deus quer encher nosso coração de esperança. Nós precisamos beber dessa água todos os dias, todos os instantes. Beber de Jesus, da presença de Jesus, numa íntima e doce comunhão com Ele, que vai nos levar a renovar nossas esperanças. Tire os olhos da árvore cortada, tire os olhos da árvore que caiu e apodreceu e suas raízes foram tomadas pela terra. Tire os olhos, põe os olhos em Jesus, busque o Senhor. Ele renova as nossas esperanças. Seja um Bartimeu, seja um Pedro, seja uma mulher que tinha aquele problema, ou seja um Naamã, ouse crer e tomar dessa água. Ouse, se levante e busque isso para a sua vida. Deus vai renovar o seu ânimo, sua força, a sua esperança. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez. Fique em pé. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui orando, crendo que o Senhor renova as nossas forças, o nosso ânimo, que o Senhor nos dá uma oportunidade de nos levantarmos diante do Senhor e tomarmos de Ti, Senhor. Não queremos ficar cortados, nos sentirmos cortados, ou até mesmo mortos. Senhor, ressuscita nesta noite as forças, o ânimo morto, Senhor. Os sonhos, Senhor, que estão mortos, que morreram ao longo do tempo por alguma situação, Senhor. Sonhos, Senhor, ressuscita-os, traz esperança. Senhor, renova a esperança do Teu povo. Pai, em nome de Jesus, põe, Senhor, água que sai do Teu trono em cada vida, Senhor. Senhor, que eles possam repartir dessa água àqueles que estão angustiados, aflitos, sem esperança. Porque nós conhecemos o Senhor, mas tantos outros não Te conhecem ainda, Senhor. Que nós possamos levar um pouco dessa água para esses que estão sem esperança. Senhor, há muita gente no comércio sem esperança. Há muita gente perto de nós sem esperança. Há muitas mães sem esperança. Há Senhor, filhos sem esperança. Esperança de um emprego, esperança de melhorias. Há muita gente sem esperança. Senhor, nós temos a fonte
de água, que nos dá esperança e que age com milagre. Senhor, haja com milagre nesta noite, em nome de Jesus, Senhor. Opera ressurreições de sonhos. Dá graça, Senhor, que aqui se levante um Naamã, Senhor, uma mulher, Senhor, um Bartimeu, Senhor, que aqui se levantem homens e mulheres que ousem crer que ainda há esperança, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, nós te rogamos, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Pedro diz assim: